Próxima parada, estação Entrevista. E as quedas pontuais de energia ou mesmo apagões podem acarretar uma série de prejuízos. Mais cedo a gente conversou com a Celesc, que questionou a respeito do ressarcimento dos eletrodomésticos queimados em razão da queda de energia, mas agora a gente vai aprofundar essa conversa. Nós conversamos com o advogado e especialista em direito do consumidor, Dr. Melquis Ismael Cardoso. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer mais uma vez estar concedendo a entrevista, levando informação e também conversando sobre os direitos dos nossos munícipes e pessoas da região. Doutor, o que diz o Código de Defesa do Consumidor e a Agência Nacional de Energia Elétrica nesse sentido? O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seus artigos 22 e seguintes que o Estado responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. As concessionárias de energia elétrica, elas são empresas concessionárias ou permissionárias dos órgãos públicos para atender a população. Portanto, elas respondem objetivamente, ou seja, sem a demonstração da existência de culpa, quando ficar comprovado o dano, o fato e o nexo causal. Então, nos casos de queima de eletrodomésticos, isso está pacífico na jurisprudência, que as concessionárias de energia elétrica, elas são obrigadas a ressarcir o consumidor desde que demonstrado que o eletrônico ou doméstico que foi queimado foi em razão da queda de energia, né? Inclusive, existe uma resolução da Anatel, a resolução normativa 499 de 2012, que também dispõe sobre a forma como o consumidor deve procurar, então, os seus direitos. Doutor Melquis, boa tarde. Boa tarde. O questionamento que eu lhe faço é o seguinte: pois bem, o senhor falou, né, que o equipamento queimou, a pessoa tem direito, certo? Mas como provar que aquele equipamento foi justamente, vamos pegar como exemplo, no ciclone bomba? Queimou a minha televisão, ou minha geladeira, ou minha máquina de limpar, foi no ciclone bomba. Como é que eu posso provar isso? Em primeiro lugar, o que o consumidor deve fazer, existindo a queima do seu eletrodoméstico, que é o mais popular, é entrar em contato com aqui na nossa região, a Celesc, né, através dos seus canais de atendimento, e abrir um chamado. Então, a Celesc, ela vai, com esse chamado, ela vai até a casa do consumidor e vai verificar se aquele equipamento, ele teve, foi queimado em razão da queda de energia. Se ficar comprovado, ela tem que ressarcir o consumidor. Se não ficar comprovado, aí o consumidor, se ele quiser uma segunda opinião, aí ele pode entrar com uma ação judicial, onde um perito judicial vai analisar o caso. Também já recebi informação e reclamação de pessoas dizendo que até confirmaram, ok, foi por conta do ciclone e vamos ressarcir. Porém, a demora, o cidadão fica sem o equipamento meses esperando. Neste caso, como eu sempre digo, nós orientamos para que, em um primeiro momento, faça uma reclamação via PROCON. O PROCON da nossa cidade, aqui de Balneário Camboriú, ele tem uma efetiva resolução nesses problemas. E, caso a questão da demora do pagamento ou do ressarcimento ela demore, o consumidor, então, pode contratar um advogado especialista na área que vai buscar os seus direitos via judicial. Mas, meu conselho primeiro, abra um protocolo, anota o número de protocolo para com a Celesc, requerendo, então, que seja ressarcido, né, e que também que seja periciado o seu aparelho. Se conseguir receber, bacana, legal. Se não conseguir receber, se dirige até o PROCON, onde o PROCON vai tentar resolver administrativamente a questão. Se o PROCON não conseguir resolver, então a única forma é uma ação judicial, onde será discutido a responsabilidade da concessionária de energia.
Doutor, nós falamos até agora sobre a questão dos danos materiais, mas em casos de danos imateriais, a empresa tem responsabilidade? O que faz? Os danos morais, ele é intrínseco da pessoa, ou seja, ele é dor, sofrimento. Então, nesse caso, o consumidor, ele pode pleitear aí juridicamente, né, no caso de uma ação judicial, ele pode pleitear os danos morais. Existem decisões concedendo os danos morais para os consumidores e existem decisões não concedendo. Então, vai depender do caso concreto, porque dano material é o ressarcimento de um valor do objeto, do eletrodoméstico. Ali você tem um valor próprio. Vamos supor uma geladeira que custa R$ 1.500. Nós temos o valor de R$ 1.500 que vai ser discutido o pagamento. Já os danos morais, o código ele não dispõe de valores exatamente. Então, vai caber ao juiz analisar se aquela família que ficou, por exemplo, 2, 3 meses sem uma geladeira, neste caso, o juiz vai analisar se aquela família ou aquela pessoa, ela sofreu um dano moral. E se comprovado, sim, ela pode pleitear os danos morais. Mas isso aí via judicial daí, né? Porque na parte administrativa e através do sistema de atendimento da Celesc, ali seria apenas os danos materiais. Doutor, tem pergunta do ouvinte também relacionada a essa questão de direitos do consumidor, fugindo um pouquinho da questão elétrica. Por exemplo, um pneu furado por conta de um buraco ou um acidente sofrido por questão da via pública, também é passível de ressarcimento? Sim, desde que comprovado que aquele buraco, obviamente, foi a causa do acidente. Existem várias decisões nesse sentido que o Estado, ele tem o dever de construir ou manter estradas, né, para que as pessoas, no geral, não só consumidores, possam utilizar. Nesse caso, então, foge um pouquinho do consumidor, ele tem algumas outras matérias correlatas, mas sim, ele pode pedir uma indenização, desde que provado, obviamente, que aquele acidente ou aquele dano ao veículo foi decorrente daquele buraco. Advogado especialista em direito do consumidor, Melques Ismael Cardoso, obrigada pelas informações, doutor. Obrigado, estou à disposição. Você está no Estação Notícia.